que ela me pediu para desistir para não dar espetáculo. Berta gabava-se, outros sim, de saber mudar os sentimentos e as inclinações das pessoas, de inspirar aversão ou simpatia, segundo os casos. Uma vez eu a vi nessa obra e cheguei à convicção de que ela tinha tido êxito nos seus objetivos. Trata-se do caso de Mi. B, muito complexo e muito pouco esclarecedor para que eu reproduza aqui. Direi unicamente que a senhora em apreço veio queixar-se a mim de que Berta havia inspirado ela um tal horror físico por seu marido que, vendo entrar em casa, ela ficava com náuseas e quase chegava a passar mal. Malgrado isso, seus sentimentos afetivos para com ele não haviam realmente mudado. Uma vez mais, Berta demonstrava o caráter puramente experimental, e de certo modo grosseiro e brutal das ações por ela exercidas à distância. Ela não compreendia o pensamento íntimo das pessoas e não chegava ao fundo das suas almas, e por isso não chegava a influenciá-las nos seus sentimentos afetivos. Seu poder limitava essas manifestações exteriores. Malgrado isso, estou seguro de que viver nas proximidades dela teria sido perigoso para a liberdade moral de uma pessoa impressionável. E com isso, ponho fim às citações retiradas dos relatos do Dr. Giboteau, embora conhecêssemos outros incidentes e outras observações interessantíssimas para revelar. Em base a quanto se vem expondo, os leitores puderam persuadir-se de que Berta se equivalia a Salima e, por conseguinte, que a feitiçaria entre os povos civilizados não difere da feitiçaria entre os povos selvagens, o que equivale a reconhecer-se que as manifestações em discussão aqui são indubitavelmente genuínas, reais, incontestáveis e que o grave erro da ciência oficial foi o de as haver, por tanto tempo, desdenhado e ignorado. Elas testificam que a personalidade humana possui faculdades extraordinárias de transmissão à distância da própria energia volitiva, sob forma de sugestões alucinatórias e influências mentais e morais de toda espécie, as quais podem prestar-se a finalidades benéficas, mas, do mesmo modo, a finalidades maléficas. E assim como tornaria ser perfeitamente vão e pueril deplorar a existência dos fatos, visto que ninguém pode suprimir o que existe em nós e fora de nós, então a única deliberação verdadeiramente racional e científica que se possa adotar é a convencer-se intimamente deles até onde for possível, tentando levar com vantagem para a humanidade, sob os auspícios da ciência, aquilo que nas mãos da ignorância pode, ao contrário, ser voltado para danos e para a violência dos fracos. Voltando aos povos primitivos, depois desta longa mas instrutiva digressão, passo a referir ainda um episódio de feitiçaria experimental entre os índios peles vermelhas da Califórnia, episódio único no seu gênero. O etnólogo, Dr. John P. Harrington do Smithsonian Institute, Estados Unidos, descreveu um dos mais estranhos espetáculos de luta que existem no mundo do esporte, pois que se trata de uma luta na qual a arma adotada é o pensamento e na qual há vítimas por nocaute da mesma forma como as nas lutas pugilísticas. Ele escreve: os gladiadores são feiticeiros médicos. Uma multidão enorme de espectadores, chegados de todas as aldeias vizinhas, assiste com enorme paixão ao espetáculo, prendendo a respiração e tremendo nas fases emocionantes da tensão psíquica. Quando uma tribo decide derrotar uma competição semelhante, envia mensageiros às tribos vizinhas para indicar a data e convidar os assistentes. Nessas competições, os feiticeiros médicos da tribo promotora da luta, no máximo 5 ou 6, aceitam como seus iguais, ou também como seus superiores, unicamente aqueles que tenham demonstrado uma habilidade especial na grande prova a superar. Dirigem-se, assim, aos feiticeiros médicos visitantes, convidando-os a tentar vencê-la. Quando algum dentre eles sente-se pronto para aceitar o desafio, então, é traçada uma linha no centro do local do exercício e os feiticeiros médicos da tribo promotora dispõem-se em fila ao lado da mesma. O que o lutador precisa cumprir, para ser proclamado igual ou superior aos promotores, consiste na simples empresa de atravessar a linha traçada. O campeão designado retira-se para o terreno lamacento do bosque vizinho, desfaz-se das roupas que veste, enfeita-se com penas multicores, pronuncia palavras mágicas de encantamento e, em seguida, caminha resoluto, com passos majestosos, para a linha, no outro lado da qual se encontram os feiticeiros médicos promotores, que têm por finalidade impedir, com a concentração do pensamento, que ele consiga atravessá-la. Enquanto ele se avizinha da linha, vê-se-lo encetar movimentos rápidos para o alto, como se com suas mãos apanhasse bolinhas num pulo. Ele está captando desse modo força espiritual,
em virtude da qual espera sobrepujar o obstáculo formidável do pensamento coletivo e vencer. Do outro lado da linha, também os feiticeiros da aldeia estão manipulando alguma coisa, mas nada se sabe a respeito porque trata-se de um segredo hermético. À medida que o campeão do páreo avança, a multidão prende a respiração por causa da ansiedade com que segue a grande prova. Ora, acontece bem frequentemente que o campeão na liça, chegado na linha, seja tomado por uma crise de convulsões semelhantes à epilepsia. Desmaia no chão, torna a se levantar, torna a cair, refaz-se, cambaleando inseguro das pernas, mas finalmente consegue, com dificuldade, atravessar a linha. Algumas vezes, pelo contrário, cai por terra, sem sentidos, nas condições de um coma, como se fosse golpeado por um formidável soco pugilístico. Aconteceu algumas vezes, no passado, que aquele que caiu no chão, desfalecido, não se refez mais, ou então, morreu pouco depois. Em tais eventos é-lhe tributado um faustoso funeral que faz parte integrante da festa celebrada para a grande prova da luta com o pensamento. Pelo contrário, há lutadores que ultrapassam a linha sem dificuldade, e nesse caso, tributam-lhes honras pelo triunfo e são proclamados campeões absolutos. Citado na Ligue, 1935, pág. 515. Quem teria jamais imaginado que os índios peles vermelhas da América chegassem a tais notabilíssimos conhecimentos empíricos em torno do poder do pensamento para chegarem a convocar uma competição para uma luta do gênero exposto? Tudo isso certamente não honra nossa ciência psicológica, tão atrasada numa comparação dessas por ignorar totalmente o quanto os povos primitivos conhecem há séculos. Tais competições apresentam pontos de contato instrutivos com as empresas correspondentes de Berthe e de Salima, mas de certo modo superam-nas porque, nas empresas das duas feiticeiras era questão de provocar alucinações à distância, ou incutir pavor, ou criar antipatias ou aversões, enquanto que nas competições em questão, verifica-se que o poder da vontade coletiva, em contraste com a vontade de um único indivíduo, pode chegar a tais extremos de potência para provocar, neste último, convulsões, estados comatosos e até mesmo a morte. E já que no episódio exposto se aponta para casos acidentais, de morte por obra do poder do pensamento coletivo, disponho-me a enfrentar o escabroso tema dos casos de morte não mais acidentais, mas desejada e procurada, com a prática da magia negra. Recordo-me que havia mencionado de passagem esse assunto a propósito de casos de enfermidades provocadas à distância por obra dos feiticeiros médicos, casos de enfermidades de tal modo genuínos, e também muito comuns entre os povos primitivos. Ao mesmo tempo acrescentei que as práticas de magia negra não chegavam nunca a provocar até a morte das vítimas, salvo nos casos em que a vítima acreditasse cegamente nos poderes dos feiticeiros de infligir a morte à distância. Nesse caso, se as vítimas eram informadas de se acharem sob a influência fatal de uma maldição de morte, então elas morriam inexoravelmente, mas não pelo efeito das práticas mágicas, mas em consequência fatal da autossugestão. Acrescento, a propósito, que os mesmos feiticeiros asseguravam que falhavam se a vítima ignorava ter sido condenada à morte, então as práticas mágicas falhavam na prova, motivo pelo qual eles não faltavam nunca, de qualquer modo, de dar ciência à vítima. O Dr. G. B. Kirkland, oficial médico na Rodésia do Sul, já citado por mim anteriormente, a propósito no episódio de transmissão à distância de notícias, expõe os métodos em uso entre os feiticeiros para informar a vítima sobre a influência do esconjuro de morte que a tinha atingido. Ele escreve, os casos de morte por obra das práticas mágicas são reais, eis os métodos em uso entre os feiticeiros para tornar ciente a vítima de que ela foi condenada à morte pelas práticas mágicas. O primeiro método denomina-se o aperto de mão da morte, e é um verdadeiro assassinato perpetrado diretamente a quem consulta o feiticeiro com esse fim. Alguém que queira desfazer-se de um inimigo, vai consultar um feiticeiro que lhe transmite o poder de matar sua vítima com um aperto de mão amigável. Essa pessoa encontra-se com a vítima, a qual apresenta a mão e a mantém afetuosamente apertada entre as suas por algum tempo. Em seguida, dá na mesma uma sacudidela, declarando brutalmente ao companheiro que ele foi condenado à morte pelas práticas mágicas. O pobrezinho não reage absolutamente porque crê cegamente que para ele tudo acabou. Retira-se com tristeza para sua cabana, onde enlanguece e morre em pouquíssimo tempo. O segundo método torna-se estritamente ortodoxo e segue as regras postas em ação desde tempos imemoriais dos feitiços dos povos civilizados. Denomina-se a maldição da morte.
Nesse caso, o feiticeiro é remunerado com recompensas de presentes exorbitantes pela pequena empresa de acender um pequeno fogo no qual queimam os cabelos da vítima junto com ervas venenosas, grumos de sangue de feras, gordura humana e assim por diante. Isso tudo acompanhado de frases ritualísticas para as maldições de morte. A vítima, tão logo seja informada do que aconteceu, morre inexoravelmente no tempo prescrito. Para nós, europeus, a coisa parece inverossímil, contudo, é assim. Eu vi jovens nativos, robustos e muito saudáveis, encolherem-se no chão diante da cabana, para extinguirem-se lentamente, inexoravelmente, em dose progressiva, na ausência de qualquer enfermidade. O terceiro método, por mim observado pessoalmente, consiste na padiola da morte. Nesse caso, vem envolvido com o feiticeiro, nas costumeiras cerimônias mágicas, um grosseiro enlaçado feito de plantas parasitas verdes e aplicado secretamente contra a porta da cabana da vítima. Se a vítima o arranca, ou toca-o, será tomada por um langor de morte e se extinguirá certamente, para depois ser transportada ao cemitério naquela padiola de lianas. Essa espécie de esconjuro é o mais barato, mas o êxito não é muito seguro porque, se a vítima é advertida a tempo, então faz uma abertura na parede de argila endurecida da cabana e penetra dentro sem tocar na padiola, escapando desse modo da morte. Reparo que a particularidade a se ressaltar, nas descrições que antecederam, consiste em observar que é sempre necessário que a vítima saiba que está condenada à morte, se deseja que o esconjuro atinja o objetivo. Portanto, é esse último particular que revela de que modo agem as práticas da magia negra nos casos de morte. Leeds, 1935, pág. 62. Também o Viscovo de Acre, na Costa do Ouro é do mesmo parecer sobre a existência de um fundo de verdade na magia negra e aponta um caso de morte perpetrado desse modo. Ele escreve: colecionei e escolhi acuradamente todas as provas e testemunhas que lograram descobrir. Embora um grande número de coisas ditas como práticas mágicas resulte indubitavelmente em charlatanismo, que prospera no meio dos povos crédulos e supersticiosos, contudo, estou certo de que nessas práticas existe um substrato de verdade. Quando se esforça para explicar, com as leis da natureza, como isso se dá, permanece quase sempre um resíduo notável de fatos que não se explicam com as leis naturais. Conheci um nativo robusto e sádio que foi golpeado por um esconjuro de morte. De repente, ele adoeceu e pouco depois se consumiu, sem reagir de maneira nenhuma. Os médicos europeus nada puderam fazer por ele, pois que afirmavam que nenhuma doença havia no seu organismo. Mas ele havia perdido toda a esperança e foi por isso que morreu. Para nada vale que os homens de ciência procurassem explicar tudo a seu modo. Acontece que precisam, ao invés, compreender os poderes psíquicos, purificá-los e levá-los para o serviço à humanidade. Psychic News, 1932, pág. 3 do número 3. Como se viu, também nesse caso de morte existia o precedente da vítima que tinha perdido toda a esperança, o que equivale a reconhecer-se que a vítima morreu pela autossugestão. Vescovo, o relator, não parece que havia mencionado de passagem a esperança perdida nesse ponto de vista, mas de todas as maneiras ela é indubitavelmente a causa dos casos de morte por sortilégio. Nesse outro episódio, essa verdade emerge de modo claro para qualquer um. O conhecido metapsiquista Florizel von Reuter resumiu uma narrativa do governador de Maga Mountains, distrito da Índia Inglesa, por ele feito ao Royal Anthropological Institute de Londres, dizendo respeito à crença dos indígenas na temporária transmigração dos espíritos de alguns yogis para organismos das feras, licantropia. Num dado momento ele observa, quando o espírito está para tomar posse do corpo de uma fera, o sujeito experimenta um entorpecimento dos membros e uma sensação de encurvamento ao longo da espinha dorsal, como se ele houvesse passeado muito tempo sobre 4 patas. Se o animal, em cujo corpo ele está parcialmente transmigrado, permanece ferido, a ferida reaparece no corpo humano, e se tratar de uma ferida mortal, assiste-se invariavelmente à morte do indivíduo. Mas o que há de mais estranho consiste nisto, que ele morre unicamente quando percebe a morte da fera em questão. O que faz pensar num fenômeno de autossugestão. Psychic News, 1932, pág. 12 do número 6. Aqui não se trata mais de uma condenação à morte pelas práticas mágicas, porém, da crença na licantropia. Todavia, a fé cega do indivíduo que crê estar transmigrado em parte no corpo de uma fera, age com idêntico modo, provocando-lhe a morte,
mas apenas quando o indivíduo percebe a morte da fera com a qual estava em parte identificado. Depois do que foi exposto, parece-me que se possa considerar demonstrado que os casos de morte pela magia negra são devidos à autossugestão e nada mais. Todavia, por dever de relator, não posso eximir-me de ressaltar que na minha classificação estão registrados alguns episódios do gênero, com base nos quais sucederia que se realizam, às vezes, casos de morte por sortilégio em que a vítima ignora encontrar-se sob o influxo de uma maldição de morte. Disponho-me a citar 2 únicos exemplos. Retiro o caso seguinte de um longo estudo de Erewhard Carrington, publicado no Psychic Research, 1930, pág. 464. A senhora Irene Toyn Warner, pertencente à British Anthropological Association, narra o seguinte caso ditado, por escrito, por quem havia assistido ao desenrolar dos fatos. Eu me encontrava em Axim, na Costa do Ouro, África, quando veio encontrar-me o príncipe indígena Karatsupo, perguntando-me se nunca havia assistido às práticas mágicas chamadas voodoos. Respondi negativamente. Então, disse ele, aqui se apresenta uma magnífica oportunidade para assistir e, se eu introduzir lá, não haverá dificuldade na permissão para presenciar os mistérios da seita. Lembre-se, porém, que assistirá a um espetáculo que poderia definir-se como infernal, bestial, repulsivo, o que não impede que tais práticas atinjam seus fins maléficos. Conformemente, depois do jantar, encontrei-me com o príncipe na cabana de uma mulher de uns 45 anos. Com ela, estavam outras 2 mulheres, que me pareciam ser suas filhas, com idade respectivamente de 18 e 23 anos. A mulher olhou-me da cabeça aos pés, com manifesta desconfiança. Depois, dirigiu-me algumas perguntas e, por fim, murmurou, será feito aquilo que se deve fazer. Evidentemente achou que eu era digno de assistir à cerimônia dos encantamentos. Por intermédio do príncipe, explicou-me que elas haviam recebido uma grande quantia de dinheiro da parte de um exportador indígena que queria livrar-se de um seu concorrente branco que rapidamente o havia quase suplantado no comércio do óleo de palmeira. Logo depois, teve início o bando de diabos infernais. Ervas venenosas foram queimadas em lugar de incenso, que produziram uma fumaça com um mau cheiro insuportável. Depois, seguiram-se cantos ritualísticos e encantamentos durante as voltas daquelas 3 mulheres. Porém, especialmente o rosto da mais idosa, tornou-se o protótipo das fúrias infernais. Em seguida, chegou a vez de um pobre frango do qual foram arrancadas 3 penas da região do coração, para depois ser-lhe arrancado o pescoço com um gesto fulminante. Seguiram-se encantamentos repulsivos dos quais nada compreendi e nada digo porque pareceram-me diabólicos. Depois do que, a mais jovem das mulheres cortou o lado do frango na região do coração, ensopando naquele sangue as 3 penas. Isso feito, correu ligeira à residência do homem branco e, em conivência com o empregado indígena, introduziu-se na casa e plantou as penas numa greta do muro de argila, proferindo os esconjuros do ritual e a maldição de morte. O comerciante branco gozava de ótima saúde e todos os vizinhos o confirmam. Malgrado isso, no meio da noite, começou a berrar por causa de dores nas vísceras, agudíssimas, e continuou a berrar a intervalos durante toda a noite. Chegando a manhã, parecia ter melhorado, mas durante o dia as dores reapareceram a intervalos. Foi chamado um médico europeu que pertencia à Companhia para Concessão Aurífera. Mas os cuidados dispensados de nada valeram e, no 3º dia, na hora em que haviam iniciado as práticas mágicas, ele morreu. Este 2º episódio eu retirei da revista Psíquica, 1932, pág. 43, no qual o respeitado metapsiquista César de Vez me resume um longo relato de Jean-Pierre Gault sobre a arte e as crenças dos selvagens da África Ocidental Francesa, recentemente visitada por ele com esse fim. Vez-me, depois de ter resumido uma parte da narração, assim prossegue, mas o evento mais sensacional narrado por Jean-Pierre Gault diz respeito a um caso de sortilégio que merece ser reproduzido quase integralmente. Pessoas residentes no país aconselharam um viajante francês a ir consultar um serralheiro indígena, habitante de Coutiala, no Sudão, que tinha fama de grande feiticeiro. Este o relato de Pierre Gault. Entreguei ao serralheiro o hidromel, a cola vermelha e o galo vermelho de praxe. O serralheiro perguntou: tens paz? Que coisa quer dizer? Que paz? Quero dizer se tens inimigos, homens que desejam teu mal. 2 eu tenho com certeza, mas estão longe daqui. Encontram-se na França. Pretendes talvez impedir que me causem dano? Sim.
Isso dito, o serralheiro pôs um pesado martelo para esquentar na forja e chamou seu ajudante. Em seguida, uma velha megeira cinge-lhe os rins com um pano de linho branco e ali começa a recitar versinhos cabalísticos. Subitamente, e com movimento de tal modo rápido, que não tive tempo de intervir, o ajudante pôs sobre a bigorna a cabeça do galho serralheiro, com um golpe brutal do martelo incandescente, achatou-a. Tudo isso aconteceu em Coutiala, em dezembro passado. Declaro, sob minha honra, que apenas pus os pés na França soube da morte dos dois homens em que havia pensado diante da forja dos sortilégios. Tratava-se de duas mortes tão imprevistas, tão estranhas, que as pessoas que os conheceram ficaram em dúvida para atribuir esses casos de morte a causas diferentes daquelas que aparentavam. Pura coincidência, não é verdade? Diacho. E bem isso que repito a mim mesmo, com teimosa insistência, longe de mim subtrair-me ao remorso inexistente de um gesto bárbaro ao qual eu não teria jamais consentido, e na eficácia do qual eu não queria absolutamente acreditar. Mas, por tudo isso que há em mim de forma inata e adquirida generosidade insurjo-me com esse pensamento de semelhante represália do selvagem. Todavia, soa-me ainda ao ouvido a voz do ferreiro de Coutiala, se dentro de um mês não possuíres ainda toda a paz, só resta voltar aqui e recomeçarei. Mas não haverá recomeço porque não terás de voltar. Vês-me comenta assim, evidentemente, para se excluir a hipótese de uma coincidência fortuita, seria necessário conhecer os particulares sobre a morte das duas vítimas do sortilégio e não apenas a data dos eventos. De toda maneira, assim como está, este relato é já de per si suficiente para provocar um calafrio. E o calafrio do qual fala vez-me ainda torna-se mais sensível, se pensa que, na realidade, no caso em questão, não se estaria tratando de uma simples coincidência fortuita de morte, mas de duas circunstâncias dessa natureza, o que torna menos verossímil a hipótese em discussão. Não acrescento mais nada, pois que sinto e penso no assunto como o relator Sr. Perrigaut que não queria acreditar na eficácia de semelhantes práticas mágicas de morte. Termino este longo capítulo dos sortilégios maléficos, referindo-me a um sortilégio benéfico que, porém, está bem longe de ser provado sob a base dos fatos como são infelizmente os sortilégios maléficos. Aludo com isso aos feiticeiros provocadores de chuva e do bom tempo. Essa crença é comum em quase todos os povos primitivos e depois não pareceria correto passá-la em silêncio numa classificação que encara do ponto de vista da crença. Também Edward Carrington, de quem todos conhecem o rigor científico com que indaga no campo do supranormal, dedica um capítulo do seu livro Psychicord. Ele começa assim: os leitores provavelmente se maravilharão e tornar-se-ão impacientes achando que eu me demoro ao tomar em consideração um fenômeno tão manifestamente absurdo por nós ocidentais. Não obstante, se considera o tema sob o ponto de vista psicológico, ele assume um grande interesse e, na pior das hipóteses, esclarece com uma nova luz um lado dos prejuízos comuns a todos os povos primitivos. Sem contar que, nas investigações psíquicas, deveremos habituar-nos a levar em consideração as narrações de quaisquer fenômenos supranormais, ou tidos como tais, dos povos primitivos, não importa quão inacreditável eles pareçam a priori. A explicação que do fenômeno forneceram as pessoas de bom senso, consistiram em observar que, quando num período de seca persistente intervém o feiticeiro com os seus encantamentos provocadores de chuva, acontece que muito frequentemente eles adivinham, já que quanto mais se prolonga a seca, tanto mais torna-se iminente a chuva. E quando isso se realiza, o feliz evento é colocado a crédito do feiticeiro, porém, quando a chuva não chega, esse insucesso é rapidamente esquecido, ou interpretado de outro modo. Ora, bem, essas presumíveis explicações dos fatos estão errados. Para o feiticeiro provocador de chuva, as perspectivas, pelo contrário, são bastante graves, pois que se a chuva não vem, pode dar-se que o primeiro insucesso traga-lhe unicamente um sério descrédito profissional, mas se ele erra na segunda vez, então é condenado à morte inexoravelmente. Essa é a regra em quase todas as tribos selvagens. Com tudo isso, lá os feiticeiros provocadores de chuva são muito velhos e professaram essa prática por muitos anos. Essas condições são de fato pelo menos curiosas e interessantes e não apenas merecedoras de serem tomadas em consideração. Equelder, no seu livro Account of the Indians of Pennsylvania, a propósito de um período de grande seca, conta, as mulheres recorreram a um velho feiticeiro a fim de ele fazer chover. Ele,
Depois de praticar as cerimônias apropriadas, declarou que a chuva cairia em quantidade suficiente. Depois de umas 5 semanas, o céu estava sem nuvens e estava igualmente livre delas quando o velho índio vaticinou a iminência da chuva. Mas, lá pelas 4 horas do mesmo dia, apareceram no horizonte nuvens escuras, sem acompanhamento de vento ou de raios, e começou a chover levemente, até que a terra ficou ensopada em quantidade suficiente. Até aqui, Carrington, que cita outros episódios análogos ao precedente, todos, porém, interpretáveis quanto à perícia especial dos feiticeiros a respeito de indícios precursores das mudanças de tempo, diz que passam inobservados por quem não tem objetivo no estudo sistemático. Mas Geoffrey Gorer, no livro Africa Dances, descreve um fenômeno análogo, muito mais espantoso. Ele narra, quando visitamos o convento dos adoradores de Eviosso, o deus dos relâmpagos, fazia um dia esplêndido, sem uma nuvem no céu. Depois dos habituais sacrifícios diante do feitiço do deus, 3 sacerdotes caíram em transe dentro do convento cabana, enquanto estávamos lá fora, procurando um pouco de sombra que podia oferecer o terreiro. De repente, através do azul do céu, viu-se serpentear a faísca de um raio, logo seguido de um tremendo barulho do trovão. Depois do que, continuaram a cair raios do céu límpido e o barulho sempre maior de formidáveis trovões, até tornarem-se simultâneos com os raios, começando com aquele peculiar estrondo impressionante que, nos trópicos, produzem os raios quando chove nas mais assustadoras vizinhanças. Em seguida, gradativamente, raios e trovões se afastaram, tornando-se sempre mais fracos, até terminar no longínquo som surdo e contínuo. Tínhamos assistido ao desenvolvimento de um autêntico temporal dos trópicos, mas sem chuva e sem nuvens, enquanto o sol tinha continuado a resplandecer em toda sua magnificência. VPAGs 232 a 233. Citei o episódio acima que é de pasmar porque a ele podia assistir o relator em pessoa, mas somos induzidos a perguntar se o relator em pessoa assistiu realmente, ou acreditou assisti-lo. Na cabana convento estavam 3 sacerdotes em transe. Tratar-se-á de um caso de sugestão alucinatória visual auditiva. Aquele era o santuário de Eviosso, o deus dos raios. 8. Licantropia. Sendo minha tarefa de conseguir possivelmente um êxito completo na enumeração das manifestações supranormais que se realizam entre os povos selvagens, não posso eximir-me de apontar uma classe de fatos, por sua vez mais que escabrosos, para tratar-se numa classificação científica, quando ela esbarra no domínio das mais deploráveis superstições que afligiram e afligem o vulgo de todos os povos. Pretendo aludir aos assim ditos fenômenos de licantropia, outra modalidade da magia negra, segundo os quais os feiticeiros africanos, de acordo com as crenças populares europeias sobre o mesmo assunto, teriam o poder de transformar-se temporariamente em animais, pelo menos em lobos, hienas e chacais, para depois vagarem à noite, a fim de obter informações, desafogar os próprios instintos bestiais, ou praticar o mal. Num episódio de outra natureza, por mim referido anteriormente, viu-se que uma médium negra de nome Salima afirmava que seu próprio falecido marido Mbuna estava acostumado a voltar à terra revestindo formas de animais. Nesse caso, tratar-se-ia também de uma forma de licantropia espirítica. Mas, em outro caso por mim citado, leu-se que um adivinho sudanês forneceu ao emir Passear informações precisas e verídicas sobre um mensageiro viajante, portador da valise postal, e que esse adivinho afirmava ter tido conhecimento do fato durante uma sua excursão noturna na forma de chacal. Aqui se trataria de um ser vivo que afirma transformar-se num dado animal. Naturalmente, semelhantes afirmações, embora presumivelmente sinceras, poderiam facilmente explicar-se com a habitual teoria sugestiva, autossugestiva e alucinatória. Toda vez que todos os episódios do gênero consistirem em afirmações vagas e gratuitas, como as precedentes, não hesitaremos um instante em aplicar a totalidade dos fatos à explicação em pauta. Mas, ao invés, não é assim, pois que se conhecem relatos de europeus residentes em países africanos que têm para contar experiências pessoais a respeito, o que aconselha não se aventurar em juízos dogmáticos desse teor sobre tais assuntos. Tanto mais se considerar que a história de que tudo se possa saber sobre o humano é constituída de um desfilar interminável de preconceitos científicos que se deveriam denunciar, de sentenças inapeláveis que houve necessidade de refazer. É provavelmente em virtude dessas considerações que os componentes do Conselho Diretor da Society for Psychical Research de Londres, os quais,
como todos sabem, demonstrando-os sistematicamente severíssimos antes de resolverem-se acolher os fatos de ordem supranormal, não hesitaram em publicar recentemente uma breve notícia sobre fenômenos de licantropia. Por minha vez, portanto, decido-me a relatar o artigo que apareceu no número de julho de 1919, pags. 88 a 91, do Journal of the SPR. M.R. John Mostyn Clark escreveu nestes termos à direção da sociedade: espero que me será concedido por intermédio do jornal chamar a atenção dos leitores sobre um artigo que M.R. Richard Bagot publicou no número de outubro do Quarterly Magazine, artigo intitulado A Hiena de Pirra. Assim, eu me sinto com a esperança de que algum membro da nossa sociedade encontre-se em condições de trazer nova luz sobre o assunto interessante, com a possibilidade de ulteriores e mais decisivas investigações. De modo que se trata de uma boa ocasião para não se negligenciar novas pesquisas, porque contribuiriam para aumentar nossos conhecimentos metapsíquicos, nem que fosse iluminando-os no sentido negativo. Vale dizer, dissipando um erro que ameaça nossas mentes como um sonho mau. O tema do artigo de que se trata é a suposição do poder que teriam alguns indígenas da Nigéria de revestirem à vontade formas animais, afirmação espantosa, embora existente nas tradições de todos os povos. O artigo de Bagot refere-se a algumas experiências ocorridas pessoalmente com o lugar-tenente F, e expostas por ele mesmo. Tudo convalidado com uma outra experiência absolutamente análoga ocorrida com o hoje falecido Capitão Schott. Ambos os relatores narraram, com particularidades diferentes, haver matado homens indígenas quando eles vagavam pela floresta, transformados em supostas hienas. Pelos particulares com que se descreveram os fatos, não pela narração da grande impressão experimentada pelos oficiais que presenciaram as consequências trágicas da sua caçada à hiena, surge indubitável a imagem da verdade. De modo que se há levado mais do que tudo a perguntar se, no fundo disso tudo, não havia de se descobrir porventura um novo fenômeno psicofisiológico. Eis, em resumo, o relato dos fatos a que alude o artigo em questão. Algumas hienas que vagavam no povoado foram golpeadas e feridas com espingardas, e, em todas as ocasiões, puderam seguir as pegadas das feras e, encontrando a mesma pegada, num dado ponto, cessavam bruscamente, para serem substituídas por pés humanos que dirigiam-se para a aldeia próxima. Não só uma, porém, toda vez que se matava uma hiena, um homem morria na aldeia vizinha, enquanto que os moradores da aldeia recusavam-se a deixar ver o corpo do defunto. Na experiência do lugar-tenente F, a cerimônia dos lamentos e dos prantos fúnebres faziam-se ouvir na aldeia quase imediatamente depois que ele havia atirado e atingido uma hiena. No relato do Capitão Schott não se menciona este último fato. O animal por ele ferido era de proporções enormes, o que tornava fácil seguir-lhes as pegadas. Ferido gravemente na cabeça, ele fugiu para os campos de trigo. Seguiram prontamente as pegadas que conduziam os caçadores a um ponto no qual eles encontraram a mandíbula de um animal que jazia estirado próximo a uma poça de sangue. Logo depois, as pegadas tomaram um caminho que conduzia à aldeia. No dia seguinte, os moradores da aldeia foram ao encontro do Capitão Schott, e essa é a parte mais curiosa da aventura, para contar-lhe, sem sombra nenhuma de grande pesar, que ele havia matado seu nefada, subchefe, que foi encontrado morto, com extirpação de uma mandíbula, evidentemente estraçalhada por um tiro de espingarda. Os indígenas explicaram que tinham visto e falado com Nefada quando ele, pelas suas declarações, dispunha-se a vagar pela floresta. Pouco depois, ouviram um tiro de carabina, logo em seguida, viram-no voltar com a cabeça envolvida nos próprios indumentos e vacilando como um homem gravemente ferido. No dia seguinte, eles foram visitá-lo para informarem-se sobre o que lhe havia acontecido e o tinham encontrado morto nas condições expostas. Ninguém se achava em casa porque ele, apenas chegado, tinha expulsado todas as suas mulheres. Nefada tinha péssima reputação no país e sabia-se que ele era um notável homem hiena, que se transformava numa enorme fera e que dava provas de uma astúcia extraordinária. O Capitão Schott declarou explicitamente que ele, como bom militar, estava totalmente cético quanto a qualquer assunto supranormal, mas que agora sentia-se convertido em algo mais do que ser um crente quanto ao estranho poder ostentado por certos indígenas daquelas regiões. Ele continua demonstrando como a morte do indígena em discussão não se poderia atribuir aos tiros por ele disparados. Para ulteriores particularidades, deixamos os leitores com o artigo descrito, porque não é certamente minha intenção contestar a verdade dos fatos.
Ora, à vista dos numerosos relatos sobre extraordinárias manifestações que sucederam na África, penso que a investigação dos casos análogos aos citados resultariam em grande interesse para a ciência em geral, e para as disciplinas metapsíquicas em particular. E no caso em que esses fenômenos se tornassem genuínos, deveria presumir-se que tais transformações tinham em consequência um poder de desmaterialização e de rematerialização numa forma inferior da série animal. Nesse caso, o processo deveria sempre limitar-se das formas superiores às inferiores, e parece-me difícil cogitar sobre uma outra explicação dos fatos. Tudo isso, porém, o que significa do ponto de vista psíquico? Poderíamos dar razão de qualquer maneira a uma semelhante possibilidade? Parece-me oportuno olhar tal aspecto do quesito, pressupondo-se que os fenômenos em questão contenham um fundo de verdade, tanto mais que se conhecem classificações de outras manifestações que nos chegam. Pelo que me diz respeito, direi que o meu pensamento recorre de repente à teoria teosófica da alma coletiva para as formas inferiores de vida animal. Se por alma está condicionado o elemento astral da personalidade, e não me recordo de nunca ter ouvido formular diferença entre os dois termos, então, dever-se-ia dizer que é nem mesmo elemento, em primeiro lugar fracionável e partilhado por muitos indivíduos, torna-se mais tarde uma entidade sintética de cada uma individualidade de grau superior. Com base nessa teoria, exigir-se-ia um longuíssimo ciclo evolutivo que atingiria o grau da individualidade sintética, de modo que seria lícito presumir a existência de uma vasta zona intermediária de seres que têm ainda a tendência a voltar transitoriamente aos graus primitivos inferiores de desenvolvimento. Poderiam essas considerações servir, de qualquer modo, de explicação aos fenômenos em exame. Não é fácil certamente formar-se um conceito adequado sobre processos formidáveis da evolução sob o ponto de vista astral, e de como ela havia operado para conseguir as variações biológicas. Mas indubitavelmente, do ponto de vista orgânico, deveria-se concluir sobre algum instinto profundo da raça ainda não inteiramente extinto. A tribo em questão, foi-me dito, não se alimenta quase mais de carne. Assim, ali uns de seus homens retornam, voluntariamente, ao estado de fera para caçar, nutrir-se de carne e também de cadáveres. Naturalmente, não pode ser unicamente este desejo que o induz a transformar-se em fera, visto que tal desejo poderia satisfazê-lo mais facilmente se permanecesse como homem. Essa tendência, portanto, deverá investigar-se sobre alguma causa bastante profunda, qual seja a emergência imperiosa no antigo instinto da raça, sobrepujado transitoriamente pela evolução recente. No imenso período de tempo requerido para a evolução e a transformação da forma biológica, não são concebíveis linhas precisas de demarcação entre as espécies. De modo que, se se aceita a existência da zona intermediária supraindicada, então deveremos assistir ainda, como assistimos, a manifestações estranhas e interessantes. Toda vez que, pois, nos convencermos de serem possíveis essas transformações, nos voltarmos a analisar as particularidades do fenômeno, nos acharemos em presença de quesitos formidáveis. Assim, por exemplo, como teria se dado a transformação material do corpo? Que coisa sucederia à matéria estranha ao organismo como, por exemplo, os alimentos no estômago? No processo de volta à forma humana, o estômago de uma hiena, que tinha conseguido uma bela caça, deveria encontrar-se repleto de elementos deletérios para um organismo humano. As roupas, além disso, se abandonadas no lugar da transformação, poderiam conduzir à descoberta do homem hiena, que os indígenas tinham em conta de um malfeitor. Todavia, poderia dar-se que, antes de transformar-se, o homem hiena escondia os poucos vestígios daquilo com que se vestia. No caso do capitão Schott, o homem hiena voltou com a cabeça envolta nos próprios indumentos, sinal de que os havia deixado em alguma parte. Reconheço que tudo isso parece fantástico para tornar-se objeto de uma discussão científica. Não obstante, impõe-se discuti-lo, nem que fosse para averiguar os fatos e dissipar um erro. Vamos adiante, agora é o quesito da mandíbula abandonada. Por que foi abandonada? Saber-se-ia de um ponto sobre o qual as forças astrais, ou as outras forças operantes demonstraram-se impotentes para modelar a matéria em vias de transformar-se. Parece-me que esse maravilhoso poder deveria ter também as faculdades de superar uma dificuldade secundária que é a de uma mandíbula quebrada. Como, então? Por que veio a morrer o homem hiena? Pela norma da teoria, o corpo astral é invulnerável. Entretanto, o homem hiena morre depois de realizada a transformação e com a mandíbula arrancada. Devíamos, talvez,
Presumir que a mandíbula foi desse modo arrancada pelo tiro de espingarda, para resultar num membro morto antes da transformação. E se o homem hiena tivesse sido morto no local, que coisa teria acontecido ao seu corpo? Dos relatos em questão, apreende-se que, nos casos neles referidos, como em outros referidos pelos indígenas, os homens hienas não morrem como hienas, mas como homens mesmo. Em semelhantes circunstâncias, não se encontrou nunca a hiena morta, e torna-se excepcional o caso exposto no qual se encontrou no lugar uma mandíbula arrancada. Terminarei com uma observação do lugar-tenente F. Ele escreve: a minha experiência não basta para fazer chegar a uma conclusão qualquer, mas ela fornece indubitavelmente material para longas meditações. Ora, eu também penso como ele, e é por isso que determinei a mim mesmo escrever a Society FPR, na esperança de que, como já disse, algum dos seus membros mais qualificados para discutir o quesito com sua autoridade, possam interessar-se em nos esclarecer a todos. Noto que, no artigo em questão, são referidos outros incidentes do gênero, aos quais não aludirei para não alongar-me excessivamente. Assinado, John Mostyn Clark. No artigo referido segue-se esta nota editorial: as narrações referidas circunstanciadamente no artigo publicado no Cornell Magazine tornam-se indubitavelmente muito notáveis. E depois de recebida a carta supra-referida de M.R. Mostyn Clark, havíamos escrito a M.R. Richard Bagot, que é membro da nossa sociedade, perguntando se ele tinha recebido ulteriores informações que lançassem novas luzes sobre o assunto. Na sua resposta, M.R. Bagot informa que, até aquele dia, não lhe haviam chegado relatos anteriores. Depois do que ele continua, posso acrescentar que, no artigo em questão, reproduzi literalmente os relatos e a carta enviados ao oficial meu amigo, que ocupa um cargo importante no governo da Nigéria no norte, pelos oficiais ingleses supraindicados, e que a boa-fé desses últimos, e não apenas a autenticidade dos fatos está absolutamente correta. De resto, tive recentemente relatos de manifestações idênticas dos oficiais do exército italiano residentes na Eritreia e na Somália italiana. Noto, a propósito, como desses últimos episódios se saliente que, para o processo de metamorfose na licantropia, seja necessário achar-se numa zona de terrico, camadas de terra, trazidas à superfície do solo pelas formigas negras. Os mesmos oficiais, em conjunto com esses caçadores africanos, asseguraram-me que os nativos da Somália e da Abissínia consideram perigoso dormir sobre um terreno revolvido pelas formigas negras. Isso com base na crença de que alguém que se comporte assim, torna-se suscetível de ser obsidiado, ou possuído por algum animal selvagem. E que, quando uma forma de obsessão se realizou uma vez, a vítima não é mais capaz de livrar-se inteiramente do perigo da recaída e é forçada periodicamente a assumir a forma, ou os costumes de um animal ou de um réptil. Assinado, Richard Bagot. Para completar a narração exposta, se requererá a reprodução do artigo publicado no Cornell Magazine, ao qual se alude aos mencionados relatores, mas não me sendo possível reproduzi-lo, devo limitar-me a referir a esse respeito alguns particulares por mim coletados do resumo que fez a Lide, 1918, pág. 339, do próprio artigo. Nele desse parágrafo, um dos respeitáveis informantes de M.R. Bagot é o oficial pertencente a um regimento muito conhecido, que na época da qual se trata no relato, julho a outubro, 1915, tinha em comando de um corpo de tropas indígenas no norte da Nigéria. Lá ele estava acampado nas adjacências de uma aldeia habitada por uma tribo de condição bastante inferior. Tendo havido várias depredações consideráveis feitas pelos animais, por obra das hienas, o oficial em questão armou uma cilada à noite, perto de uma cabra amarrada e, quando apareceu uma hiena, antes que tivesse tempo de lançar-se sobre a presa, disparou 2 tiros que a feriram, embora a fera conseguisse fugir. 25 minutos depois, fez-se ouvir na aldeia o batuque dos tambores que chamavam os moradores para uma cerimônia fúnebre, como é hábito entre os selvagens nos casos de morte. Quando os albores da manhã permitiram, o oficial decidiu seguir as pegadas da hiena ferida, achando que a marca das patas e os rastros de sangue dirigiam-se para a aldeia, até um ponto no qual estava uma área de terriço revolvido pelas formigas negras, no qual a marca das patas cessava para dar lugar à marca de pés humanos, que continuavam em direção à aldeia, até alcançá-la. Pouco depois foi informado de que um homem influente da aldeia fora encontrado morto naquela noite, com um grande furo de projétil no corpo.
Ninguém soube dizer de que maneira isso aconteceu, porém, não foi permitido ao oficial ir ver o cadáver. Em outras circunstâncias, nas quais ele havia puxado a espingarda, achou que, toda vez em que a espingarda disparava, fazia-se ouvir o urro da hiena ferida e, pouco depois, seguia-se o rufar dos tambores da aldeia para uma cerimônia fúnebre, e depois os lamentos e choro para uma cerimônia de morte. Ao despontar o dia seguinte, quando seguia as pegadas da fera ferida, achava que as mesmas conduziam a uma área de terriço revolvido pelas formigas negras, na qual as marcas das patas se modificavam na forma de pés humanos que se dirigiam à aldeia, alcançavam-na e depois não continuavam. Evidentemente porque foram apagadas pelos moradores da própria aldeia. Esses os relatos sobre fenômenos de licantropia que o Conselho Diretor da Society FPR julga em sã consciência não poder se refutar em acolher, e é forçoso convir que, se de um lado, o próprio Conselho tinha o dever científico de acolhê-los, do outro, porém, não deixa de ser verdade que aqui é apresentado num campo de pesquisa igualmente estranho, inusitado e espantoso, para aconselhar a qualquer um grande prudência antes de entrar-se neles com muita confiança. Viu-se como relator, M.R. Clarke, observou que uma vez admitida a genuinidade dos fatos, deveria presumir-se que tais transformações tenham a força de um poder de desmaterializar-se e rematerializar-se numa forma inferior da série animal. Assim é de fato e seria difícil cogitar sobre uma outra explicação do fenômeno. Acrescento que, se refletir ponderadamente sobre o assunto, a mente não pode deixar de recorrer às importantíssimas e sugestivas materializações de animais ocorridas em Varsóvia, com o médium Frank Kluski, um cavalheiro que se prestava por amor à ciência, e às quais tomaram parte o Dr. Gustavo Gelei, o coronel Ochorowicz, o professor Pawlowski e os casais Mackenzie, diretores da revista inglesa Psychic Science. Nessas sessões, materializavam-se cães, esquilos, uma fera em tudo análoga a uma leoa, uma grande ave de rapina e o famoso macaco que os experimentadores denominaram de Pithecanthropus porque apresentava todas as características do homem pré-histórico designado com esse nome. Conseguiu-se fotografar a grande ave de rapina e a fotografia foi publicada na Revue Metapsychique, 1923, pág. 31. Nela vê-se ao longe uma espécie de abutre, com as asas abertas, o olhar assustado, em atitude de defesa, o qual está empoleirado no ombro do médium, imerso em profundo transe, com a cabeça deitada sobre o peito. Ora, se dá conta dessas espécies de materializações animais, por considerá-las em relação com a teoria ideoplástica sugerida por algumas modalidades de materializações conseguidas pelo professor Jean-Knut Singh e pela Mi. Bisson, com os médiums Eva C. e Elias, então tudo isso concorre eficazmente para convalidar a hipótese de Clarke, tornando teoricamente admissível também os fenômenos de licantropia. Realmente, para a explicação dos fenômenos das materializações análogas obtidas em Varsóvia, só posso formular duas únicas hipóteses. Uma, que as formas animais que se materializaram nas sessões mediúnicas sejam determinadas por espíritos autênticos de animais mortos. A outra que resultassem, ao contrário, de criações biopsíquicas devido à faculdade ideoplástica inerente à personalidade humana subconsciente. Esta última é a explicação científica dos fenômenos em questão, e também a menos lata hipótese aplicáveis aos mesmos. Sucede que, querendo ater-se a ela, deveremos conferir à personalidade humana subconsciente o poder de criar, subtraindo os elementos do médium, dos presentes e do ar ambiental, dos corpos organizados, sencientes e conscientes, dos animais de toda espécie. Ora, admitir isso, equivale a reconhecer que a vitalidade e inteligência das quais dão prova as materializações animais criadas pelo médium, representassem a vitalidade e a inteligência do médium, transfundidas em tudo, ou em parte, na forma efêmera criada e, assim sendo, então dever-se-á aceitar que o poder dos médiums selvagens de transformarem-se em hienas vivas e atuantes, não passa de uma modalidade do poder admitindo por todos os homens de ciência que não pretendem chegar até a hipótese espírita, mas que deve igualmente admitir-se pela escola espiritualista, tendo em conta que o animismo é o complemento necessário do espiritismo. Isto posto, parece-me que, se considera os fenômenos de licantropia nas suas relações com os da ideoplastia, não deverá haver mais razão de se maravilhar de que entre os povos selvagens se descubram indivíduos mediúns de graus inferiores, capazes de transformarem temporariamente em animais. Seria para maravilhar como caso se eles conseguissem transformar em seres humanos superiores a eles,
como, por exemplo, um homem branco, porque, nesse caso, o fenômeno entraria em contradição com uma das leis que governam as manifestações físicas e psíquicas do universo inteiro, que é a lei das afinidades, mas de fenômenos semelhantes não se teve mais notícia entre os povos selvagens. Neste ponto considero oportuno reforçar ulteriormente os assuntos desenvolvidos, valendo-me de uma citação retirada no estudo desse tema de um competente metapsiquista, que expõe opiniões análogas às minhas. Elas são do Dr. Nandor Fodor, que assim argumenta a respeito. O primeiro quesito que surge na mente consiste em indagar se as cognições adquiridas em torno dos fenômenos de materialização oferecem analogia com os fenômenos de licantropia. Ora bem, capacito-me de que é assim. As materializações de animais nas sessões mediúnicas tornam-se bastante frequentes e a esse respeito não podemos com facilidade esquecer as experiências do Dr. Gelei com os médiuns Kluski e Guzi. O Pithecanthropus, os cães, as aves de rapina eram, em certo sentido, fenômenos de licantropia. Realmente, a substância do corpo do médium em parte prestava-se para construir a forma efêmera, mas viva, de um animal. Está claro que do ponto de vista do prodígio que pressupõe um tal fato, difere bem pouco dos processos de criações animais daqueles das criações humanas. Todavia, restaria ainda perguntar se a subconsciência do médium é a única plasmada da forma animal, ou se, ao invés, não teríamos de admiti-lo, de qualquer modo, também aos espíritos dos animais mortos do que se manifestaram. Por tudo quanto existe nos conhecimentos adquiridos a respeito, não será de pasmar se aqueles médiuns negros conseguissem entrar em relação psíquica com um animal existente no lado de lá. Se os animais sobrevivem, não acho nada de extraordinário pressupor-se que, nos médiuns negros, possam encarnar-se temporariamente, ou por seu intermédio materializarem-se os espíritos de animais mortos. Nesse caso, as materializações animais, vale dizer, os fenômenos de licantropia, assumiriam o aspecto de uma formidável realidade. Lid, 1932, pag. 470. E o Dr. Nandor Fodor, em outros apontamentos na mesma revista, refere 2 casos do gênero, vindos ao seu conhecimento e de um dos quais pôde assistir o Dr. Kirkland, já por mim repetidamente citado anteriormente em outros gêneros de manifestações supranormais. A narração é longa e eu me esquivo de difundir a posteriori um tema indubitavelmente prematuro. Limito-me, portanto, a citar a última fase do episódio em discussão. O Dr. Kirkland conta. O feiticeiro médico se desperta do transe e retoma sua dança furiosa, mas logo cai por terra, novamente imerso em profundo transe. Eis que 2 negros, um jovem e uma mocinha, começam a saltar à moda dos chacais, em volta do feiticeiro. E então o que sucedeu tornou-se um milagre. À medida que giravam saltando, eles iam gradativamente assumindo formas animais, até quando chegou o momento no qual percebi, de repente, diante de mim, 2 autênticos chacais, que farejavam o feiticeiro médico em transe com a curiosidade característica desses animais. Em seguida, saltaram para fora do círculo e entraram na floresta. Esfrego meus olhos pensando que deveria tratar-se de uma estranha fantasmagoria alucinatória. Mas era ou não era? Não sei. No dia seguinte, realizou-se uma coincidência impressionante. Fui chamado a prestar assistência a uma mocinha indígena ferida em todo o corpo com profundos arranhões de chacais, caso absolutamente excepcional, porque, para mim, não tive nunca de curar indígenas com arranhões de feras. O que pensar? Repito que não sei nada e não afirmo nada. Lid, 1935, pag. 70. E assim como, por minha vez, não sei o que pensar, apresso-me a concluir, observando que tudo quanto foi exposto deve compreender-se como uma exposição pura e simples do estado em que se encontram odiernamente as pesquisas sobre o perturbador assunto, sem nenhuma intenção de perorar a seu favor, já que tomar partido a esse respeito pareceria indubitavelmente muito prematuro. Portanto, vou esperar os fatos se acumularem antes de atingir-se uma legítima e fecunda pesquisa analítica e sintética dos mesmos. 9. A prova do fogo. O ritual dos caminhantes sobre o fogo existe entre os povos semicivilizados e até civilizados da Ásia, especialmente na Índia, no Japão, no arquipélago do Havaí, da Sonda, das Ilhas Fiji, Trindade e Maurício. Não existe, pelo contrário, entre as tribos selvagens da África. Tratando-se de um tema que não diz respeito precisamente aos povos primitivos e que, além do mais, torna-se aparentemente monótono quando todos os casos se assemelham.
Serei rápido com breves citações referentes a alguns incidentes particularmente demonstrativos sobre a autenticidade indiscutível do fenômeno em si. Max Fredon tratou ao fundo o assunto no seu livro Recovering Ancient Magic, tema ao qual ele dedica a primeira parte desse mesmo livro e que coloca como base da sua tese acerca da realidade da antiga magia entendida como a demonstração da existência da subconsciência humana de faculdades supranormais capazes de realizar maravilhas aparentemente contrastantes com as leis da natureza. Resultaria, além disso, que a faculdade de organismo humano ficar invulnerável à ação do fogo, além de ser real, é transmissível. Ele refere-se a alguns episódios que tornam evidência indiscutível. Assim, por exemplo, durante uma dessas exibições em que a sensitiva invulnerável era um japonês, ele, por intermédio do intérprete, fez saber aos espectadores que eles, por sua vez, podiam atravessar, incólumes, o espaço com as pedras ardentes, com transmissão antecipada, de sua parte, do poder mágico indispensável à ocorrência. 2 jovens europeus ficaram com muita curiosidade para submeter-se à prova. O protagonista japonês fê-los descalçarem-se, em seguida transmitiu a invulnerabilidade pelo contato. Eles estenderam timidamente um pé sobre as pedras em brasa, achando com enorme surpresa que, apesar do calor irradiado pelas pedras ser de tal forma intenso para tornar-se quase intolerável nos seus rostos, nada de especial havia nas pedras. Então, audaciosamente, atravessaram o espaço abrasado, repetindo a prova 3 vezes. Na ilha de Tahiti, o doutor pode observar um caso análogo. O chefe dos feiticeiros havia convidado os presentes para experimentar fazer a travessia, com a antecipada transmissão do próprio poder mágico. Um branco uniu-se aos indígenas que haviam aceito o convite. Ora, sucedeu que nem os pés nem as solas dos sapatos do branco foram, de forma alguma, atingidos pelo fogo, enquanto que, pelo contrário, seu rosto sofreu o efeito e sua pele rachou, lascou-se em escamas, e ele necessitou de alguns dias para que se renovasse. Em Burma, na Índia, os sacerdotes do deus Agnis deviam passar pela prova do fogo, antes de serem eleitos sacerdotes do templo. Ora, aconteceu que um inglês, amigo do autor, dirigiu-se propositadamente a Burma, com um aparelho cinematográfico portátil e persuadiu um sacerdote, depois de uma gorda esmola em benefício do templo, a escondê-lo em algum ângulo do grande pátio, a fim de que pudesse assistir, sem ser observado, e filmar uma grande cerimônia do gênero que se estava preparando. Quando para lá se dirigiu, tomando lugar atrás de uma estacada de varas de bambu, bastante distantes do espaço abrasado, o calor irradiado era tal que, malgrado a proteção das varas, era quase intolerável. De qualquer modo, persistiu na sua intenção de filmar a interessante cerimônia, para depois fazer um filme na presença do nosso autor que observou, com vivo interesse, o desfile dos protagonistas sacerdotes e catecúmenos, um dos quais faliu na prova e, quando foi retirado da fornalha, estava morto. De repente, o nosso autor viu entrar no sacro recinto um pelotão de soldados ingleses. Perguntou, maravilhando, ao amigo o que vinham fazer os soldados naquele ambiente sagrado. O amigo respondeu, daqui a pouco irá saber. De fato, terminado o ritual emocionante, viu os soldados ingleses lançarem-se sobre a multidão que, fanatizada pelo espetáculo a que haviam assistido, queriam jogar-se na fornalha, homens, mulheres, crianças. E os soldados tiveram de se cansar muito para impedir que os fanáticos se suicidassem, atirando-se no fogo. Max Long termina observando, coloquei diante do tribunal da ciência a causa dos caminhantes sobre o fogo, perguntando-se se aceita tudo, ou em parte. Afirmo ter provado que a razão da magia está firmemente baseada em fatos e que, quem quiser, pode fazer a prova como me sucedeu. Mas ao invés de investigar os fatos, os representantes do saber preferiram desdenhá-lo, seja explicando-os a seu modo, seja negando a existência. Afirmo, em seguida, que o filho primogênito do saber universitário que se denomina preconceito científico é culpado perante todas as pessoas, as quais estão no direito de aguardar por juízos ponderáveis e imparciais. E essa é grave ofensa, porquanto resulta injustificada. Entretanto, concorre para reforçar nas pessoas as falsas prevenções pelas quais evitam, com horror, interessarem-se pelo assunto importantíssimo da magia. Agora pretendo haver demonstrado que a magia é um fato, e não mais uma superstição. V. Pags. 20 a 65. Parece-me que Max Fredon tinha razão e não apenas unicamente pelo que se refere à prova do fogo.
10 feiticeiros médicos e seus sistemas de cura. O professor Ibad Lawrence, do Royal Anthropological Institute de Londres, publicou no Journal of the American SPR, 1925, pág. 41, um longo estudo sobre os costumes dos povos selvagens.